O tema dessa vez me pareceu muito pertinente, justamente porque cada vez mais o mundo se torna globalizado. O avanço tecnológico foi com certeza um grande motivador para essa enorme conexão. O eurocentrismo é um inquilino inconveniente? O que é o eurocentrismo? Certo, para ser direto e franco contigo, o eurocentrismo, como o próprio termo sugere, é a ideia que um povo pode ser o centro do mundo, nesse caso a cultura do povo europeu. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, que fique bem claro que não buscamos diminuir a importância dos povos europeus ao longo da história. Pega a visão. Queremos apenas mostrar como um ponto de vista unilateral pode nos colocar numa bolha e não enxergarmos outros espaços ou outros tempos, outras culturas tão importantes quanto e que contribuíram para a humanidade também. Se alguém tentar te impor alguma espécie de sentimento de aversão contra qualquer cultura que seja, não dê ouvidos, por favor, porque esse é o tipo de coisa muito errada e essa pessoa precisaria procurar um psicólogo ou um psiquiatra urgentemente. Enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo, que é o que interessa. Desde o século XIX existe uma cultura gigantesca de glorificação dos conteúdos europeus, na verdade das estruturas europeias, principalmente no currículo escolar, ou seja, o que deve ser ensinado nas escolas públicas, etc. A chamada História Geral, se você pegar qualquer livro de história atual ou pesquisar pelos mais antigos, é basicamente, ou quando não totalmente, a história da Europa. Então o mundo inteiro parece se resumir aos mesmos. Você consegue me entender? É inegável que os conhecimentos como a República Romana ou a democracia grega sejam essenciais, principalmente para quem vive no Ocidente. Então, por que os outros conhecimentos são deixados no banco de reservas dos reservas? Quer dizer, por que abordar em um único capítulo minúsculo todos os povos da Mesopotâmia? Ou falar apenas sobre um Egito burocrático e muito chato? Ou um hinduísmo de castas tão manjado? Ou uma história praticamente débil sobre o Extremo Oriente, China, Japão, Coreia? Muitas vezes não dá nem tempo de abordá-los e o ano letivo acaba. Existem diversos descendentes desses povos que acabaram migrando para cá, como chineses, japoneses, coreanos, até mesmo árabes. Então por que não falar sobre eles? Dos povos que aqui habitam e que vieram de muito longe, há tanto o que ser dito. Esse problema é maior do que parece, é curricular, e suas mudanças poderiam ser bem lentas. Enquanto isso não acontece, nos vídeos que vou trazer, vamos falar sobre muita coisa que não se diz nas escolas. Como o tema é o eurocentrismo, eu resolvi trazer algumas citações, para ficar mais interessante e dinâmico no vídeo. Essa aqui é uma delas, por exemplo. Essa é uma citação de uma obra do ano de 1860, ou seja, século XIX, de Justiniano José da Rocha, e a obra se chama Compêndio da História Universal. De todas as nações da antiguidade, a que mais brilho lançou na história foi de certo essa que ocupava a pequena região, formando duas penínsulas contíguas, limitada ao norte pela Trácia e pela Macedônia. Se Roma dominou o mundo pelas armas, impôs-lhe pela força suas leis, sua língua, seus costumes, a Grécia o dominou pelas letras, pelas artes, pela admiração do seu heroísmo, engrandecidas pelos seus historiadores, as façanhas das suas guerras, as ocorrências da sua política, as virtudes dos seus heróis, formam a melhor e mais brilhante parte do que se chama história clássica. Essa visão nunca foi realmente deixada de lado, mesmo hoje no século XXI, essa ideia quase mística e poética de povos quase escolhidos como os gregos ainda são muito difundidas em todos os meios. No filme 300, por exemplo, os espartanos foram vendidos como os verdadeiros heróis e mocinhos sem nenhum defeito, enquanto que os persas são representados como os verdadeiros vilões. E em termos históricos é muito ingênuo imaginar que poderia ter sido desse jeito, quer dizer, enxergar o mundo antigo sobre esse ângulo, como se alguém fosse bonzinho e o outro fosse malvado. Na vida real, não é assim. A próxima citação é da obra Roubo da História de Jack Gould, 2008. Por exemplo, o suposto declínio do Império Persa no reino de Xerxes 485 a 465 a.C. decorre dessa visão centrada na Grécia e em Atenas. Essa interpretação não surgiu de documentos elamitas de Persépolis, nem acadianos da Babilônia, nem aramaicos do Egito, e está longe de evidências arqueológicas. Na verdade, os persas eram tão civilizados, entre aspas, quanto os gregos,
especialmente em sua elite, constituíram-se no principal caminho pelo qual o conhecimento, vindo das sociedades literárias do Oriente Médio Antigo, foi transmitido aos gregos. Isso significa, gente, que por mais básico que pareça, as culturas não são simplesmente boazinhas ou malvadas, há muito que se estudar sobre elas, são complexas, são muito mais do que parecem. Então, a história chamada de oficial, com aquele sentido problemático como a história certa, é sempre a história do dominador. Meu conselho é que vocês procurem todo tipo de conhecimento sobre o passado possível. Por último, eu deixo um desafio para vocês. Eu duvido que vocês procurem por aí os livros de história geral na casa de vocês, ou onde quer que estejam, e deem uma boa olhada nos sumários, para vocês verem como é evidente e que basicamente o assunto é a história da Europa. E por hoje é isso, gente. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, isso é muito bom para o canal. Deem um like também, compartilhem. E é isso aí, vamos que vamos. Se inscrevam no canal também e ativem o sininho, beleza? Até mais.